Nesse exercício, a gente tem o seguinte: Ana, Beto e Lucas participam de um congresso que consta de 20 perguntas com a seguinte regra. Cada resposta certa ganha 5 pontos, cada resposta errada perde 3 pontos e cada resposta em branco perde 2 pontos. Veja o resultado na tabela abaixo. E aí a gente tem que escrever em ordem decrescente de classificação no concurso. Então, primeiro a gente tem que ver quantos pontos cada um tirou no concurso. Então, cada vez que ele acerta uma resposta, a gente vai ter mais 5 pontos. E cada vez que perde, a gente vai ter menos 3 pontos. E cada vez que deixa uma resposta em branco, a gente vai ter menos 2 pontos. Então, a gente tem. Para resolver isso, a gente vai precisar montar uma expressão numérica. A gente vai montar uma expressão para Ana. Ana teve 12 respostas certas, então a gente vai ter 12 vezes o 5. E por que a gente usa multiplicação? Eu mostrei para vocês numa outra aula sobre multiplicação. Toda vez que a gente tiver somas de parcelas iguais, a gente usa multiplicação. Tipo, eu vou somar o 4 3 vezes, então eu vou ter 3 vezes o 4. Aqui, ela vai ter 12 vezes o 5, 12 vezes a pontuação 5. Então, a gente usa multiplicação por conta disso. E o número de respostas erradas foi 4. Então, a gente vai ter 4 que multiplica o número de respostas erradas, que é menos 3. E esse menos 3 aqui é muito importante, tá? Mais 4 respostas em branco, então a gente vai ter 4 que multiplica menos 2. Essa vai ser a pontuação da Ana. Depois, para calcular a pontuação do Bento, ele teve 13 respostas certas, então 13 vezes o 5, mais 7 respostas erradas, então 7 vezes o menos 3, e teve 0 respostas em branco, então mais 0 vezes o menos 2. E por último, a gente tem o Lucas. Lucas teve 12 respostas certas, então 12 vezes o 5, mais 3 vezes o menos 3, que ele teve 3 respostas erradas, e teve 5 respostas em branco, então mais 5, que multiplica menos 2. Beleza, agora resolvendo essas três expressões numéricas, a gente vai ter a pontuação de cada um deles. 12 vezes o 5 dá 60, mais 4 vezes 3 é 12, só que é 4 vezes menos 3, então menos 12. Mais 4 vezes o menos 2, que dá menos 8. Aqui a gente pode remover os parênteses, então fica 60, menos 12, menos 8. Então a gente tem 60, menos 12 menos 8 é menos 20. E 60 menos 20 dá 40. E aqui, no caso do Bento, a gente tem 13 vezes o 5, que dá 65, mais 7 vezes o menos 3. 7 vezes 3 é 21, mas como é menos 3, então a gente tem menos 21. Mais 0 vezes o menos 2, sempre que a gente tem 0 como fator, o produto é 0 também. Então, 0. Então, a gente tem 65 menos 21. Então, a gente tem 44. E no caso do Lucas, a gente tem 12 vezes 5 de novo, que dá 60, mais 3 vezes 3 é 9, só que aqui a gente tem menos 3, então é menos 9, mais 5 que multiplica menos 2. 5 vezes 2 é 10, só que como a gente tem menos 2, menos 10. Então a gente tem 60 menos 9 menos 10, que é o mesmo que 60 menos 19, que é 41. Colocando em ordem decrescente, é sempre do maior para o menor. Entre esses três resultados aqui, a gente tem 40, 44 e 41. O maior é o 44. Então, eu coloco ele na frente. A gente pode usar os sinais de desigualdade para poder escrever isso daqui. Se eu quero dizer que o 44 é maior, então eu uso os sinais de desigualdade quais são? Maior e menor. Esse lado aberto aqui indica o maior e esse lado fechado aqui indica o menor. Sempre assim, tá? Aqui o maior tá desse lado e aqui a gente tem o menor. Porque eu posso escrever assim, ó, 44 ele é maior do que 41, que é maior do que 40. E posso escrever também que 41 ele é menor
do que 44, que é menor do que 40. Dessas duas formas está correto, tá? Eu só mudei a forma de escrever. Por isso vocês têm que ficar atento no sinal de desigualdade. Esse ladozinho aberto aqui indica sempre que é maior. E de acordo com isso daqui, então, a gente tem o quê? A gente tem que a pontuação do Bento foi maior que a pontuação do Lucas, que foi maior que a pontuação da Ana. Então essa é a sequência, Bento, Lucas e Ana. E a resposta, então, é a letra E.